Olá, queridos amigos e amigas. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Se você procura um lugar para se reconectar com a fé, a esperança e as histórias que tocam a alma, você está no lugar certo. Este canal nasceu para ser um refúgio de paz, um cantinho onde o tempo desacelera e a gente se encontra para ouvir narrativas que nos lembram da beleza da vida. Histórias de superação, segredos revelados e, acima de tudo, do poder do amor e do recomeço. Mas, antes de mergulharmos na história de hoje, quero pedir um pequeno favor. Se você gosta do nosso trabalho e do que compartilhamos aqui, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Se ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. E se quiser apoiar o nosso trabalho e ao mesmo tempo descobrir algo que pode ser muito útil para você, dê uma olhada no link da descrição e fixado. É um produto que acreditamos de coração e sei que você vai gostar. Agora sim, a história que preparei para você hoje é uma daquelas que nos fazem refletir e nos mostram que, por mais escura que seja a noite, sempre há uma luz, um sinal de esperança, esperando para ser encontrado. Então, pegue seu café, se aconchegue bem e vamos juntos mergulhar nesta jornada. Porque, acredite, há histórias que precisam ser contadas. E a de hoje é uma delas. Olá, meu nome é Manuel e hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que marcou a minha vida. É uma história de fé, de mistério e de como, às vezes, o que a gente acredita com tanta força pode ser transformado por uma verdade que estava ali, silenciosa, esperando para ser revelada. Eu sempre fui um homem de fé. Minha vida inteira eu a dediquei à comunidade da igreja. Era meu porto seguro, meu alicerce. Mas houve um tempo em que eu pude dizer, eu era da igreja, até que isso aconteceu. A minha história começa na pequena cidade de Águas Claras, um lugar onde o tempo parece andar mais devagar. Lá, a igreja de São Bento não era apenas um prédio de pedras antigas e vitrais coloridos, era o coração da comunidade. Desde criança, eu frequentava cada missa, cada festa, cada retiro. O padre Antônio, com seus cabelos brancos e voz grave, era como um segundo pai para mim. Ele me ensinou sobre a bondade, sobre o perdão, sobre a força da oração. E eu, com a inocência e a devoção de um jovem, absorvia cada palavra, construindo ali a minha vida, os meus valores. Nunca imaginei que algo pudesse abalar aquela estrutura tão sólida. Mas a vida, meus amigos, é feita de reviravoltas. Com o passar dos anos, comecei a notar pequenas mudanças. O padre Antônio, antes tão vibrante, começou a ficar mais recluso. Seus sermões, que antes eram cheios de paixão, tornaram-se mais curtos, quase murmurados. Havia um brilho de preocupação em seus olhos, uma sombra que eu não conseguia decifrar. Os fiéis comentavam em sussurros. O padre está cansado, diziam alguns. Está doente, supunham outros. Eu, porém, sentia que havia algo mais. Uma inquietação que parecia se espalhar pelos corredores silenciosos da velha igreja. E o que mais me intrigava era a capela de Santa Clara. Uma pequena capela nos fundos da igreja que havia sido fechada há anos, desde que me entendo por gente. Diziam que estava em reforma, que era muito antiga e precisava de reparos. Mas ninguém nunca via qualquer reforma acontecer. A porta de madeira, sempre trancada com um pesado cadeado enferrujado, parecia guardar um segredo tão profundo quanto as pedras que a sustentavam. Padre Antônio nunca falava dela. Desviava o olhar quando alguém perguntava, e eu, com o tempo, aprendi a respeitar aquele silêncio. Até que um dia, a curiosidade foi mais forte. Era uma noite fria de outono.
Eu estava na igreja ajudando com os preparativos para a festa da padroeira. Padre Antônio, visivelmente abalado, me pediu para pegar algumas velas antigas que ele guardava na sacristia. Quando entrei naquele cômodo escuro, senti um arrepio. E ali, sobre uma estante empoeirada, encontrei uma pequena caixa de madeira. Dentro, para minha surpresa, não havia velas, mas sim uma chave. Não era uma chave comum, era antiga, de bronze, com um desenho de flor de lis no topo. E era impossível não reconhecer. Aquela era a chave da capela de Santa Clara. Meu coração disparou. Senti uma mistura de apreensão e uma curiosidade incontrolável. Levei a chave ao padre Antônio, mas ele pareceu não me ver. Estava imerso em pensamentos com as mãos trêmulas. Sem que ele percebesse, eu guardei a chave no bolso. Naquela noite, a inquietação me levou de volta à igreja. Com a lanterna do celular e as mãos suando frio, me aproximei da capela de Santa Clara. O cadeado, para minha surpresa, não estava ali. A porta estava apenas encostada. E a chave de bronze que eu tinha no bolso? Ela não era necessária. Empurrei a porta e um rangido arrastado preencheu o silêncio da noite. A capela estava escura, empoeirada, mas havia algo diferente. Um cheiro de incenso antigo, de cera queimada. E ali, no centro da capela, no chão de pedras frias, havia um altar de madeira coberto por um pano branco. E sobre o altar, uma vela ainda queimava, tremeluzente. Quem acendia aquela vela? E por que a capela estava fechada, mas não abandonada? Aproximando-me, vi que ao lado da vela havia um pequeno livro, de capa de couro desbotada. Não era um livro litúrgico, era um diário. Abri a primeira página e a caligrafia era inconfundível. Era do Padre Antônio. O diário revelava a sua dor, os seus medos. Ele falava de uma promessa que havia feito. Uma promessa de que nunca revelaria o segredo da capela de Santa Clara, um lugar que, para a comunidade, era apenas uma construção antiga, mas que para ele era um santuário de uma verdade dolorosa. Padre Antônio havia sido um jovem padre em uma época de grandes provações. A capela de Santa Clara era o local onde as mulheres da comunidade se refugiavam em momentos de grande dificuldade, buscando consolo e esperança. Mas ali, também, um jovem padre, no auge de sua fé e em sua inocência, havia sido confrontado com uma realidade dura, um segredo de confissão que ele não podia revelar, mas que o marcava profundamente. O diário falava de uma menina, Clara, que havia desaparecido anos atrás, e a capela era o último lugar onde ela havia sido vista. Padre Antônio tinha uma pista, um fragmento de confissão, mas era impedido pelo sigilo sagrado de revelar a verdade. Com o passar dos anos, o segredo se tornou um peso. Ele rezava ali, acendendo a vela por Clara, por sua alma e pela verdade que ele não podia contar. A capela de Santa Clara, para a comunidade, era um mistério de reforma. Para Padre Antônio, era o lugar de sua penitência, de sua dor e de sua fé inabalável de que a verdade, um dia, viria à tona. E eu, Manuel, estava ali. Na penumbra daquela capela, com o diário nas mãos, sentindo o peso de toda uma vida. Eu era da igreja. Eu acreditava nos seus mistérios e em sua sabedoria. Mas naquele momento, eu estava diante de uma verdade que era mais humana, mais dolorosa e mais real do que eu jamais imaginei. No dia seguinte, procurei o Padre Antônio. Ele estava fraco,
com os olhos marejados. Eu mostrei a ele o diário e ele me abraçou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele não precisava mais guardar o segredo sozinho. Juntos, nós fomos à polícia, munidos do que ele podia finalmente revelar. A verdade veio à tona e, mesmo depois de tantos anos, trouxe um pouco de paz para a família de Clara e para a alma do Padre Antônio. A Capela de Santa Clara foi reaberta. Hoje ela é um lugar de oração e de lembrança, e eu, Manuel, continuo sendo um homem de fé. Mas a minha fé se tornou mais profunda, mais humana. Aprendi que a igreja é feita de mistérios, sim, mas também é feita de pessoas, com suas dores, seus segredos e suas lutas. E que a verdadeira luz muitas vezes não vem de vitrais reluzentes, mas da coragem de acender uma vela na escuridão e de buscar a verdade, mesmo que ela nos custe a paz. Eu espero que esta história tenha tocado o seu coração. Lembre-se, a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de enfrentá-las. E assim, termina mais uma história. Se ela tocou seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. A gente adora saber o que você sentiu. E se quiser continuar recebendo histórias como essa, é só se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Isso ajuda muito o nosso cantinho a crescer e nos motiva a continuar espalhando fé, esperança e recomeços. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.